Boa tarde, galerinha da Escola Alegria de Aprender. Aqui é a professora Milka. Vamos trabalhar a aula 1 de Geografia, capítulo 3 do 7º ano. Vamos lá então. A nossa aula vai falar sobre somos 7 milhões de pessoas. Essa é a abertura do capítulo 3. Vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês. A gente vai falar sobre a população do mundo, né? Qual a importância dessa população, o que se deve fazer se ela está aumentando ou se ela vem diminuindo e o porquê, quais fatores vêm interferindo nessas mudanças. Lá na página 248, então a gente vai começar o nosso conteúdo. A distribuição da população no espaço. Vamos lá, todo mundo com a apostila aberta na página 248 de Geografia, primeiro bimestre. Vamos continuar as nossas aulas no período da quarentena. A distribuição da população no espaço. Você sabe quantas pessoas vivem na sua cidade? Ela é muito populosa, pouco populosa, ela é povoada ou ela não é povoada? Essas perguntas são importantes, pois não revelam apenas a quantidade de pessoas e o local em que elas vivem na sua cidade. Elas dão dicas de como a cidade é, como é onde você mora, se faz parte de um município grande, urbanizado, de um ambiente rural, se a sua cidade possui um centro na qual se concentram os trabalhos, as moradias, os comércios, se as pessoas estão bem distribuídas pelo espaço da sua cidade. Então, estudar a população em geografia é refletir o respeito dos movimentos populacionais, das imigrações, que expressam as dinâmicas sociais, a economia da sua cidade, a cultura do povo que mora nessa cidade. Por isso, quando se estuda a população do mundo, se busca compreender os rumos e as tendências das sociedades da Terra. É possível também relacionar a dinâmica populacional, seu histórico e as perspectivas com as transformações da sociedade no espaço terrestre. Página 249. Então, a população do mundo consiste no número total de habitantes do planeta Terra. Quantidade essa que em 2013, segundo os dados aí do Brasil Escola, né, chega a 7,2 bilhões de habitantes, né? Segundo os dados que foram divulgados pela Fundação de Populações das Nações Unidas, o FNUAP. Nesse ritmo de crescimento, então, populacional, tem apresentado redução a cada ano. Isso porque, as indústrias trouxeram mais pessoas no mercado de trabalho, isso fez com que as mulheres entrassem no mercado de trabalho e, por vontade própria, muitas delas diminuíram o número de filhos, Então, quando há 10, 15 anos atrás uma família tinha 7 filhos, 6 filhos, então na atualidade as famílias são compostas de 2 a 3 filhos em média. Isso trouxe uma redução populacional também. A distribuição da população no mundo ocorre de forma desigual, nem todos os lugares a população é distribuída igualmente, havendo grande diferença no contingente populacional. Alguns lugares muita gente, outros lugares pouca gente. Assim como eu falei para vocês em relação ao Brasil, Nós temos aí grandes vazios demográficos, por exemplo, região norte, extensa, enorme em território, mas com pouca população. Em contrapartida, temos aí o Rio de Janeiro, São Paulo, na região sudeste, território bem menor e com muita gente, tá? Então, essa população não é distribuída igualmente dentro do território, certo? Então, assim, nessa aula a gente vai perceber que cada população tem uma cultura própria, E a gente nota-se nos estudos mundiais que o continente com maior concentração populacional é a Ásia, 4,1 bilhões de habitantes, E depois vem a África com 2,1%, dessa quantidade de população. A Europa, que já representou 21% dos habitantes da Terra, atualmente possui 10,7%, então, sendo que a tendência é diminuir cada ano mais, Então, vamos continuar lá na nossa apostila. Brasil, um país populoso ou um país povoado? Será que o Brasil é populoso ou povoado? Mas aí, professora, qual que é a diferença entre populoso e povoado?
Então, para analisar a realidade da população quanto ao contexto de populoso e povoado, é preciso conhecer então o significado desses dois conceitos, né? Então, o que é populoso? Populoso ou população absoluta. Então, corresponde à soma de todos os habitantes de um determinado lugar, certo? Todos os habitantes de um lugar, desconsiderando a relação de espaço que habita. Então, não importa o tamanho do lugar, né? Então, populoso é o local, a quantidade de gente que habita nesse local, não importando o tamanho desse local, certo? E povoado? Então, povoado, é a quantidade de gente que habita em um local dividido por metros por quilômetros quadrados. Então, populoso é a soma total da população de qualquer local e povoado é essa soma da população dividida por quilômetros quadrados. Quantas pessoas cabem em determinado lugar por quilômetros quadrados, tá? O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, a gente pode dizer que o Brasil tanto é populoso quanto ele é povoado, né? Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que a gente tem regiões grandes com pouca gente, a gente tem regiões pequenas, como por exemplo Rio de Janeiro, com muita gente. Então, território pequeno com bastante gente. Então, ele é tanto populoso quanto povoado, tá? O Brasil possui um território de grandes dimensões, colocando-se como um dos maiores do mundo, além de ser um dos mais populosos, né? Para conhecer o número de habitantes do Brasil, então é necessária a realização de um censo, que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coleta dados estatísticos sobre o número dos habitantes de uma cidade ou de uma região, né, de um local específico. O primeiro censo brasileiro foi realizado pela repartição de estatística em 1872, através da ordem do imperador Dom Pedro II, o qual foi feito o levantamento do número de habitantes oficial. Desse período até o ano de 1940, esse recenseamento é realizado a cada 20 anos. A partir dessa data, o processo passou a ser executado a cada 2 anos. Para analisar a realidade de uma população, é necessário saber os dados que dizem quantas pessoas existem em cada local. Aí então a importância de saber e conhecer os termos de populoso e povoado. Então, para a gente recapitular, então populoso é a quantidade de pessoas, né? O número absoluto de pessoas dentro de um determinado local, de uma cidade, por exemplo. E povoado, né, é essa quantidade de pessoas divididos por quilômetros quadrados. Quantas pessoas cabem a cada quilômetro quadrado dentro de um determinado local. Vamos lá então, página 250. Vamos lá, acompanha comigo aí na sua apostila. Todo mundo junto. Se nós temos o conceito entre populoso e povoado, e se populoso quer estar falando sobre a população absoluta de um local, então, qual que é a diferença entre população absoluta e população relativa, né? Então, novamente, tá? População absoluta, ela está ligada, né, à questão do país populoso, né? Então, assim, é o tamanho do espaço, quantas pessoas vivem nesse espaço, não importa o tamanho desse espaço, né? Não é feito medição nenhuma, é a quantidade absoluta ou total de pessoas que vivem naquele local. Por exemplo, dentro de Peixoto de Azevedo, quantas pessoas moram dentro de Peixoto de Azevedo. Já a população relativa, ela é medida através, né, do território. Então, a densidade demográfica por quilômetros quadrados. Quantas pessoas moram em Peixoto de Azevedo por quilômetro quadrado, né? Então, população absoluta é a população geral, é o total de população. População relativa, né, ela está direcionada então a quantas pessoas estão em determinadas áreas por quilômetros quadrados, certo? Então seria isso.
A nossa aula de hoje, ela é bem tranquila, é só para tirar algumas dúvidas de vocês. E aí a gente vai então para as atividades da página 251, né? Responder para a próxima aula de geografia, a aula 2, tá? Parabéns a vocês por prestarem atenção, né? Vamos fazer as atividades com consciência, tá? Qualquer dúvida, deixa aí a sua perguntinha, né? Ou mande no WhatsApp da professora Milka, que eu estarei aguardando suas perguntas. Vamos responder às atividades, tá? Vamos lá, galera, vamos trabalhar. Esse foi a nossa primeira videoaula.